Olá, tudo bem contigo? Estamos iniciando nossa programação com o jornalista Pedro Ernesto, junto comigo, doutor Paulo Roberto. O Brasil, doutor Paulo, adora correr, corre para crescer, corre para construir, corre para se modernizar, mas quando a pressão é grande, sempre sobra aquele que atropela, doutor. Do campo, cada estrada, cada poste, cada energia, cada linha de trem, tem um preço escondido, um pedaço de chão que muda de dono. A terra que perde o valor, o produtor que assiste calado ao progresso que passa por cima dele, doutor. E é sobre isso, doutor, que nós precisamos falar do desenvolvimento, o desenvolvimento e todos esses caracteres que acontecem. Seja muito bem-vindo em nossa programação. Bom dia, Pedro. É um prazer estar aqui contigo novamente, debatendo esse assunto, que é o meu dia a dia, na realidade, né? E trazer essa informação para os teus seguidores, para os meus seguidores. Que satisfação. Doutor Paulo Roberto, o crescimento do Brasil e as grandes obras no campo, quando uma obra chega ao campo, chega com máquina. E esses contratos prontos, o produtor rural, ele participa da decisão ou apenas recebe ordem de abrir caminho? Olha, Pedro, hoje o sistema protege as concessionárias. Eu não vou falar nem do poder público, porque a grande maioria das obras são concedidas para empresas, normalmente estrangeiras, realizar a um custo altíssimo para o país e principalmente para o proprietário rural. O mercado é um mercado de energia elétrica e da matriz energética, para falar mais amplamente, ele é bilionário, né? Nós tivemos a notícia essa semana, numa empresa chamada EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que trouxe para o mercado a notícia de que nos próximos 9 anos serão investidos 130 bilhões em obras de transmissão. Veja, Pedro, não é geração e não é distribuição, é transmissão. São aquelas grandes linhas que cortam em 90% os proprietários rurais, né, dos mais variados recantos do nosso país. E o sistema de indenização é muito precário. Nós ainda estamos utilizando o sistema de 1941. Isso faz com que todas as garantias estejam só do lado das concessionárias. O impacto na propriedade é enorme, enorme. Né? E muitas vezes o proprietário, na negociação administrativa, não tem como discutir, por falta de informação, porque ele não sabe o que reivindicar, e por falta de proteção. Os proprietários que melhor recebem suas indenizações são aqueles que judicializam os seus problemas, porque ali sim haverá uma perícia judicial que, bem trabalhada, pode assegurar um direito à justa indenização. Mas nós temos outros problemas maiores, que até são incentivados no mercado, que é a geração distribuída. A geração distribuída, Pedro, é aquela energia solar que as pessoas têm colocado em suas casas. E que seria muito bom para o proprietário rural como uma fonte adicional de renda. As propriedades rurais poderiam ter lá suas placas solares, gerar uma energia, transmitir, fazer esse investimento relativamente barato frente ao retorno. Mas o que acontece na prática é um prejuízo bilionário. Esse ano, o prejuízo da geração distribuída está na ordem de 4 bilhões. Por quê? Nós criamos a energia lunar, Pedro. Já ouviu falar? A energia lunar, ela está acontecendo nos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. As concessionárias de energia elétrica só têm aceitado comprar o excedente daquela energia gerada nas casas, nas fazendas solares, à noite. Mas à noite não tem energia sendo produzida. O proprietário rural ou o morador que tem em sua casa aquela placa solar deveria comprar baterias para acumular essa energia e para jogar no sistema apenas à noite. E pior, Pedro, nós não temos um planejamento para sair dessa cilada. Então, na prática, o prejuízo está sempre ficando com o proprietário, né? E vai aumentar. Essa mudança energética, que deveria ser chamada de mudança na matriz elétrica, né? Porque energia é tudo aquilo que transforma algo, né? A matriz elétrica é aquela relacionada à energia elétrica propriamente dita. O Brasil, ele gera uma energia muito limpa. No mundo, mais da metade da geração de energia solar é de fontes não renováveis, petróleo e carvão, basicamente. O Brasil, mais da metade é por energia elétrica, que é renovável e não gera resíduo. Nós deveríamos estar investindo mais nessas grandes geradoras e viabilizando que essa pequena geração, a partir da geração doméstica ou de fazendas solares, fosse uma fonte de renda também para os proprietários. Então, o senhor acredita que o campo é visto como parte do crescimento do Brasil ou como um espaço vazio pronto para ser usado em nome do progresso? Às vezes eu tenho a impressão assim, que o proprietário rural ele é tratado como se fosse um criminoso, né? Como um obstáculo para o progresso.
Ele tem de ceder sua propriedade e, quando reivindica os seus direitos no processo judicial, é tratado como um criminoso, como alguém que quer se aproveitar de uma situação. E nós bem sabemos, né, Pedro, que não é nada disso. O proprietário rural só quer produzir, né? Ele nasceu para isso, para produzir. O preço que está se impondo ao proprietário rural, ele é enorme. É como se ele fosse um obstáculo para o crescimento. É como se ele não tivesse direito algum, que ele tivesse só que ceder a sua propriedade, desvalorizar ela para que o progresso aconteça. Grandes obras de ferrovias, de rodovias, estão sendo anunciadas pelo Brasil todo e seriam ótimas se esse preço não ficasse só para o proprietário rural. Doutor, a questão do direito de propriedade e expansão urbana, a cidade expande, ocupa, engole, e o dono da terra rural é o que ganha, além de uma escritura que perde valor? Sim, sem dúvida. Ele é prejudicado de todas as formas, Pedro. Muitas vezes o proprietário rural está ali na terceira geração de uma propriedade e ele optou por não fazer parte do perímetro urbano. Ele ainda quer produzir ali para que esse perímetro urbano avance, para valorizar a sua propriedade, né? É o sonho de deixar para os filhos, para os netos. O que acontece na prática? Essas áreas destinadas à exploração rural, agrícola, perto das cidades, acabam sendo os corredores de linhas de transmissão de energia elétrica. E o que a empresa faz? Avalia como se fosse uma propriedade absolutamente rural, mas na verdade ela não é. Ela está numa faixa de transição do rural para o urbano. Ela não pode ser avaliada como uma propriedade que está a 30 quilômetros de distância do perímetro urbano da cidade. Ela tem o seu valor, né? Uma vez feito o investimento, ela pode estar apta ao empreendimento imobiliário. Isso é desconsiderado pela empresa, e a maioria dos juízes concede a emissão para a empresa sem que seja feita uma avaliação justa dessa propriedade. Tudo acontece sem que o proprietário saiba. Depois de feita o início da ação, a avaliação prévia, aí que o proprietário toma conhecimento. Mas aí o prejuízo já está causado, porque dificilmente esse perito que veio e atribuiu um valor X para essa propriedade vai avançar para 10x na avaliação definitiva. E depois o proprietário não tem mais recursos para interpor, para resguardar o seu direito de propriedade. Nós temos as barreiras, inclusive com colegas advogados, né, que dizem que o proprietário tem que esperar uma citação para daí sim agir. Mas se você esperar a citação, pode ser que você não tenha mais nada possível, né? Não seja mais possível nenhuma medida para resguardar o seu direito. E até onde vai o direito de propriedade do Brasil? Ele termina quando o vizinho cresce ou quando a rodovia precisa passar quando alguém mais forte decide? Bom, os motivos que levam às obras aí é uma caixa de Pandora, né? Mas o fato é que o direito de propriedade ele deve ser equilibrado com o interesse público, né? A justiça serve para isso, para equilibrar o interesse público pela obra, né, que ela seja implantada, mas ela precisa estar na balança também o direito de propriedade. O direito de propriedade não pode fugir a essa discussão, como se fosse um mero empecilho para a empresa. Pedro, dessas obras de infraestrutura, o fundiário, né, a indenização para o proprietário, corresponde de 8% a 12% do orçamento. É muito pouco. É muito pouco, é o mesmo que fazer o licenciamento ambiental, custa a mesma coisa para a empresa. O concessionário, ele não tem uma identidade com o proprietário. Ele quer enquadrar a obra dentro do orçamento que ele estabeleceu. E aí fica, aquele proprietário que mais reclama, recebe a melhor parcela. Mas o proprietário reclama muito pouco, né? Muitos proprietários têm medo de entrar no processo judicial, acham que o processo judicial vai demorar muito, e isso não é verdade mais no Brasil. Só que ainda nós temos esse ranço desse decreto de 1941, que o interesse público se sobrepunha a tudo e a todos sem limites. Aí a gente chega num ponto do agro e da transição energética. A energia limpa, ela promete um futuro brilhante. Só que para o produtor rural, o presente parece cada vez mais escuro. Ele é parceiro dessa mudança ou só o primeiro sacrificado? Eu diria hoje o primeiro sacrificado. Por quê? Porque ele não está podendo gerar essa energia na sua propriedade. Não está gerar ele pode, ele não consegue vender essa energia, jogar no sistema. E na contramão disso, dessa impossibilidade de vender essa energia, ele vai ter de suportar a linha de transmissão e de distribuição. Então, ele está, mais uma vez, sendo onerado. Olha, você não faz parte da festa, mas você vai ser responsável por toda a limpeza dela, digamos assim, né? Então, eu estou no Rio Grande do Sul, eu não consigo gerar energia e jogar no sistema, só à noite, coisa que é impossível hoje, porque o custo da bateria é muito caro. Em contrapartida, se a empresa precisar transmitir essa energia para outro lugar, você é obrigado a ceder a sua propriedade. Então, o senhor acredita que o país está construindo
construindo uma energia renovável ou apenas renovando velhas injustiças contra quem tem posse da terra? Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. Não está se propondo nada para quem tem que arcar com o ônus. Tá? É como eu disse, o proprietário ele só tem o ônus de arcar com esse custo, com esse prejuízo, de ter o seu direito de propriedade diminuído. O progresso só acontece quando o proprietário rural cede, doutor. Mas por que sempre ele? Pedro, hoje, no Brasil, o proprietário rural ele teve grandes avanços, nos últimos anos. Produz muito mais do que já se produziu no passado. Mas talvez o proprietário ainda não esteja preparado para essas discussões e não tem representatividade para isso. Né? O campo ele nunca é consultado, né? Ele nunca consegue fazer frente a esses interesses que são postos. Né? Então, acaba que se eterniza essa velha política para o campo. Nós não temos nada em relação ao direito de propriedade. Né? Os proprietários, no 80% das vezes, aceitam o que é imposto para eles. Né? 20% ainda é uma discussão muito pequena, muito fraca. As empresas vão continuar fazendo isso porque é barato e porque ela não encontra resistência. Né? Então, capacitar advogados para instruírem os seus clientes para essa realidade que muitas vezes é silenciosa, né? Nós não vemos isso. Né? Antes, 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essas ações, eu pouco observava essas linhas de transmissão. Aliás, achava muito feio aquilo ali. E hoje nós estamos sendo cortados de norte a sul do país com essas obras. E hoje nós podemos olhar para a questão das rodovias também, né? Que todo mundo reivindica as rodovias, as ferrovias, mas não tem nenhum tipo de planejamento para uma indenização justa. Isso é muito triste. Né? Só a partir do momento que o proprietário rural se mobilizar na busca de informações, eu não digo nem contratação de advogado, judicialização, nada disso. Informações. Saber quais são os direitos dele e como ele pode negociar isso. Isso é muito importante. Isso vai fazer diferença. Nós estamos muito longe disso. Pedro, eu percorro o Brasil inteiro e até hoje nós não encontramos nenhum escritório que fizesse só esse tipo de ação. No universo de tantos advogados que nós temos, é muito pouco. Poucas pessoas estão preparadas para isso. Né? As faculdades pouco preparam também os seus acadêmicos com essa matéria. Né? No máximo é uma aula ali no terceiro, quarto ano, ou algo que o valha. Enquanto a gente não mudar essa realidade, nós estamos distantes de uma melhoria para o proprietário. E por que o campo é o único funil por onde tudo precisa passar? Bom, o campo é um funil porque nós temos dimensões continentais do nosso país. Né? Nós temos muita geração, por exemplo, a geração eólica no Nordeste, ela é muito grande, né? A geração eólica precisa de vento e vento constante. E isso é abundante no Nordeste. Mas o principal mercado consumidor é o Sul e Sudeste. Então, nós precisamos gerar aquilo no Nordeste e mandar para a região Sudeste e Sul. Só que com a falta de planejamento, acaba passando uma vez na propriedade, 2, 3, 4 vezes na propriedade, não se tem alternativas para essa transmissão. Porque, como eu disse, como não existe uma barreira para as empresas, elas continuam fazendo exatamente o que elas já fizeram. Né? É a forma mais conhecida, mais fácil e mais barata para fazer. Né? Enquanto nós não gerarmos energia, né, abundante na região sudeste, nós vamos continuar tendo esses problemas de cortar as propriedades rurais nessa distância continental. Não tem outra solução. A geração solar é uma solução, mas falta planejamento. É inadmissível, Pedro, você fazer um investimento que é feito de energia solar, é rápido para gerar e não conseguir colocar no sistema. O sistema tem que ser reforçado, e isso poderia ser feito muito próximo das grandes cidades, essa geração. Está vindo mais uma armadilha aí, Pedro. Data center. O data center consome uma enormidade de energia. Ele vai ser o maior consumidor de energia em pouco tempo no Brasil. Né? E ele vai estar onde? Ele vai estar perto da cidade. Ele vai receber energia de onde? Da geradora, que vai passar por onde? Pela propriedade rural, mais uma vez. Uma subestação que abastece uma cidade de 100 mil habitantes é mais ou menos o que um data center precisa. E essa energia vai ter que chegar até ali e vai passar pela propriedade rural. Convenhamos, então poderíamos dizer que o produtor é tratado como cidadão de direitos ou apenas como obstáculo, poderíamos dizer, a ser removido quando o país decide crescer? Olha, hoje ele é um obstáculo. Hoje ele é visto como um obstáculo. Né? Como eu disse para você, 80% aceitam as propostas da empresa. Os 20% que judicializam não têm as suas garantias resguardadas.
O judiciário age muito mal, e quando vai agir em favor do proprietário, de uma forma muito lenta, né? Não é possível, Pedro, você ter a sua propriedade e um juiz atendendo uma solicitação da empresa, defere ou liminar uma construção de uma obra, muitas vezes de transmissão em circuito duplo de 525. É quase 150 metros de faixa, sem que ele seja ouvido e sem que ele possa questionar o laudo da empresa. No Paraná, em São Paulo, isso é um pouco diferente, porque essa emissão da posse é condicionada à prévia avaliação judicial. Seria muito bom. No restante do país, não tem isso. Então a empresa fala, olha, eu acho que aqui vale 100 mil. O juiz bom, você é concessionária, você deve estar falando a verdade, vale 100 mil. E emite na posse. E aí a perícia vai acontecer, sabe Deus quando, né? Nós temos escassez de peritos para fazer essa perícia. No estado do Paraná e São Paulo, eles estão mais avançados nessa discussão. Nós temos as súmulas 28 e 30 que condicionam essa emissão da posse à prévia avaliação judicial. Ótimo. Não fosse pelo fato que a empresa não precisa citar o proprietário para acompanhar. Né? Veja só, mais uma armadilha no sistema indenizatório. E aí, na prática, a empresa fala 100, o avaliador fala 100, porque ele está refém dos quesitos apresentados pela empresa, e o juiz homologa 100 e não vai mudar para 1 milhão depois. Talvez 1 milhão fosse o justo. Os tribunais pouco têm decidido sobre essas questões. Pedro, quando eu comecei o meu trabalho, nós tínhamos 40 julgamentos no tribunal. O Tribunal do Paraná tem a 4ª e a 5ª Câmara Civil, que são de competência para analisar essa matéria. 40. Né? Depois de 15 anos, nós do escritório, de agravos, nós temos mais de 600. Mas é muito pouco. O Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, tem obra nova todo mês, todo dia. Eu fiz um levantamento, antes da nossa entrevista, para ver como é que está esse cenário de segundo semestre de 2023 até junho de 2025. São mais de 2.500 DUPs. DUPs é a Declaração de Utilidade Pública. É o que autoriza as empresas a iniciarem as negociações administrativas e promoverem as ações judiciais. 2.500. Pedro, por baixo, nós estamos falando aí de 100 ações cada DUP dessa. São 250 mil ações que vão arrebentar, né, na cabeça dos proprietários em todo o Brasil. Quais as fontes que nós podemos buscar para tratar disso de uma forma mais concreta com a empresa? Não tem. Se a gente der um Google sobre esse assunto, as informações são muito escassas. O senhor falou da DUP. A DUP, as ações judiciais. A DUP, ela é chamada de declaração de utilidade pública, como o senhor mesmo mencionou, mas para muitos produtores ela soa como sentença. E a empresa enxerga a DUP como sendo cheque em branco, para ela fazer o que ela quiser. Para ela fazer o que ela quiser. Ali ela ofende o direito de propriedade, ela passa por cima das questões ambientais, porque embora tenha licenciamento ambiental, ninguém nunca viu essas áreas de compensação, essas condicionantes serem cumpridas. Você alega isso dentro do processo judicial e o juiz fala, olha, aqui não é campo para isso, essa é uma questão que não posso interferir quanto ao licenciamento ambiental, e vai ficando, e vai se eternizando, é uma injustiça. Então, abrir mão e ir para o tribunal. É o que nos resta, né? É a nossa batalha diária, né, Pedro? A gente, nós desenvolvemos, né, um sistema próprio para buscar essas indenizações, com atuação desde a primeira instância com o juiz, muitas vezes indo despachar diretamente com o juiz, e pasme você, muitas vezes os juízes, os melhores, né, nos recepcionam ali e trocam informações conosco durante horas, né, para ter um pouquinho mais de informação sobre essa matéria. E no tribunal a mesma coisa, através da sustentação oral. É um trabalho de formiguinha, isso é verdade, mas pelo menos é o que está disponível para que nós possamos fazer. E é esse o papel que deveria ter, doutor? Sim. Bom, o advogado deveria ser combativo nessa medida, né? Não se contentar. Ao receber o descontentamento do proprietário, ele deveria revestir-se, né, da sua roupa de combatividade e ir para cima do combate a essas injustiças. E isso a gente faz através de um trabalho técnico, desde a primeira instância até os tribunais. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles não decidem sobre essas matérias, é só o Tribunal de Justiça. Então é muito mais fácil, né, esse diálogo com esses tribunais. Se o produtor precisa entrar na justiça para conseguir respeito e uma indenização justa, o senhor não acha que a justiça já está corrigindo um erro que o próprio Estado nunca soube evitar, talvez, ou não soube evitar?
Com certeza, Pedro, com certeza. O sistema foi desenvolvido em prol do interesse público, do poder público, né? E isso foi repassado para as concessionárias, que são empresas particulares. Mas o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos o que é, né? A empresa, ela tem um corpo jurídico, um corpo técnico muito grande, e seria muito fácil para ela corrigir essas injustiças, né, através das avaliações. Só que ela não quer fazer, ela não precisa fazer, porque não tem um remédio, né, para corrigir o que ela pretende fazer, e vai fazer uma vez, duas vezes, três vezes. O mercado da energia elétrica do país atrai grandes empresas mundiais que estão sediadas hoje também no Brasil, como é o caso da State Grid, né? A State Grid é uma empresa chinesa, né? Hoje ela é a maior empresa que atua no país. Ela comprou a CPFL, que era uma das maiores empresas nacionais, né? Então ela se transformou numa gigante. E por que ela faz isso? Primeiro que no que ela concorre, ela coloca todo o material da linha que ela mesma fabrica. Esse é o primeiro ponto que atraiu ela para cá. E a transmissão, ela é mágica, né? Você investe 2 bilhões, 2 bilhões e meio, e tem uma receita anual permitida de 300 milhões durante 30 anos. Ela executa isso em 3, 4 anos, fica 30 anos recebendo esses 300 milhões por ano. E ela opera uma linha de transmissão dessa com 6 pessoas. Não gera sequer uma dezena de empregos do país. E leva esse dinheiro todo embora. Vamos refletir, doutor Paulo Roberto. O futuro do Brasil se constrói em cima da terra, mas a pergunta que fica é: quem paga por esse futuro? Mais uma vez, o proprietário rural. Ele que tem que arcar com todo esse ônus do desenvolvimento, com todo esse ônus da falta de planejamento, né? E quando ele vai reivindicar os seus direitos, ele é taxado quase como um criminoso, uma pessoa que quer se aproveitar. Então, enquanto o poder público não enxergar que o proprietário rural pode ser um parceiro desse desenvolvimento, nós vamos continuar com essas injustiças no campo. As injustiças no campo acontecem em todos os níveis, né? Mas esse nível do direito de propriedade é seríssimo. Pedro, tem propriedades rurais, que eu costumo dizer assim, que não foram compradas com dinheiro, foram adquiridas com suor do avô, do pai. E o atual proprietário, ele não sabe como faz para defender o seu direito de propriedade. Ele se vê agredido e ele não sabe como se defender. Se o campo continua arcando sozinho com as perdas, estaremos construindo um país que alimenta todos ou menos a quem planta? Olha, Pedro, menos a quem planta, né? Eu acho, porque produzir no Brasil é muito difícil, né, Pedro? É uma tarefa muito árdua, né? Eu digo assim que o proprietário rural, ele produz por vocação, né? Então é instintivo que ele faça isso. E nos últimos anos está cada vez mais difícil produzir no Brasil, né? Você não tem um mínimo de garantias, né, Pedro? Olha que das notícias que têm sido veiculadas agora, né? O rombo do Banco do Brasil, a questão dos financiamentos, juros altíssimos, né? Os juros maiores do mundo, né? E o produtor brasileiro está tendo que arcar com isso. Veja a situação do tarifaço. O tarifaço é uma reprimenda, é uma questão política que estoura onde? No proprietário rural. A infraestrutura é uma questão de logística que estoura onde? No proprietário rural. Então, tudo está estourando no proprietário rural. Quem mais produz, quem quer alimentar o mundo, além das dificuldades próprias da sua atividade, tem que arcar com tudo isso. E pouco reclamam, né? E é uma parcela assim que pouco reclama, pouco se mobiliza, né? Pouco reivindica, né? E as empresas, o poder público, vai continuar fazendo o que faz há centenas de anos, né? Essa desestabilidade política, independente de lados, que não é esse o foco da pergunta, está prejudicando cada vez mais o Brasil, doutor. E como regularizar essa situação de com que o agro não seja tão lesado? Olha, Pedro, eu acho que tudo passa pelo planejamento, né? Planejamento político, planejamento estratégico, planejamento financeiro, né? Nós temos que fomentar o conhecimento também no campo e trazer esse planejamento para o campo. Eu sou filho de proprietários rurais também. E meu pai e minha mãe plantavam por insistência, porque era do instinto deles plantarem todos os anos, né? Ano dava bem, ano dava mal, e a vida seguia, né? Mas isso não pode mais ser dessa forma, né, Pedro?
você tem que ter, poxa, o setor elétrico tem condições de apoiar o campo, né, de se desenvolver, de levar renda para o campo, porque o setor elétrico precisa gerar em algum lugar. Por que eu não posso planejar essa geração no campo e transmitir para a cidade, e que o proprietário rural, além da sua atividade agrícola, pecuária, possa ter renda com a geração de energia? Se em contrapartida eu preciso passar pela propriedade dele, né? Isso é uma questão de planejamento, não vai onerar ninguém, não sai sequer um centavo de dinheiro público, mas é planejamento. Em contrapartida, o proprietário do campo tem que saber os seus direitos, tem que saber o que ele pode fazer, tem que saber o que é viável de explorar dentro da sua propriedade. Agora, enquanto essas discussões ficarem em Brasília, sem a participação do campo, através de uma forma inteligente, só vem o resultado, só vem, como você disse, só vem o caminhão para iniciar as obras na propriedade. O proprietário tem que estar representado lá em Brasília, quando essa discussão está ocorrendo. Tem que ter voz e vez lá. Isso a gente resolve como? Com a educação política também. Tudo isso tem de se desenvolver, ainda que devagar, mas tem, senão a realidade não vai mudar. Se nós não tivermos educação e planejamento, não muda nada. Nós estamos passando agora por uma polarização. Ora melhora um pouquinho para cá, ora melhora um pouquinho para lá, mas nós não temos um planejamento, um plano de governo, um plano para o Brasil. E hoje, frente a todas essas realidades, ainda tem gente que fica discutindo ideologias, outras, que não estão fazendo bem para o país, essas discussões. Como vai se resolver isso? Me parece que é muito mais uma questão de interesse político na próxima eleição, que vai resolver alguma coisa, do que propriamente uma solução de planejamento para o país. O progresso, ele precisa ser justo ou não seria progresso? Eu acho que se não for justo, não é progresso. Eu não posso sobrecarregar só uma parcela da população a título de ser necessário o progresso para a nação. Ele tem que ser bom para todos. Ou se não for bom para todos, pelo menos que eu tenha meios de minimizar os meus prejuízos. O justo, será que um dia vai ocorrer de forma justa? Principalmente frente à nossa cultura, Pedro? Frente à nossa cultura, a questão de justiça me parece muito mais... como a pessoa ser honesta, A honestidade do Brasil não é um valor humano, É uma questão de preço, É muito fácil, às vezes a gente dizer, não, eu sou honesto, mas eu sou honesto frente ao que? Uma proposta de R$100, de 1 milhão, de 10 milhões. Será que é da minha natureza ser honesto, Fica uma reflexão. Doutor Paulo Roberto, muito obrigado pela participação. Semana que vem estamos de volta. Obrigado, Pedro. É sempre um prazer, é sempre uma alegria, é sempre muito bom falar contigo, essas discussões inteligentes. Isso faz muito bem, me faz muito bem. E tomara que os teus seguidores, os meus seguidores tenham gostado. Um grande abraço. Muito obrigado a todos e fiquem atentos à nossa programação. Até lá!